E aí? Hoje eu tô aqui no estúdio da empresa, né? Eu tive que fazer alguns testes com difusão de luz para compor um ambiente de cenário que ia ser utilizado. Depois a gente resolveu fazer uma locação em outro lugar. Acabou ficando de lado, mas eu aproveitei já que eu trouxe dois tipos de panos, o Voil e o Oxford, para fazer alguns testes pra gente ver como que funciona a difusão de luz através desses materiais difusores. Então hoje eu vou estar testando basicamente com o uso de uma luz, né, de LED da Aputure, né, que é a Amaran 60X. Eu vou estar fazendo os testes com a softbox que a gente tem aqui, com a grid, sem a grid, e depois a gente vai colocar com teste com difusão para esse pano de Oxford e o de Voil, pra gente ver a diferença de como que cada material em referente à mesma fonte de luz muda a distribuição dessa iluminação a partir delas. Então, vamos lá. Bem, agora eu diminuí um pouco a Amaran para 50% da intensidade, né? Ela estava 60%. Eu tirei a grid, né? Que é meio que a colmeia que direciona mais a luz. E a gente já consegue perceber o quanto que só de um material a mais de direcionamento de luz faz diferença, mesmo eu não substituindo nada da fonte difusora em si. Então é a incisão da luz batendo na fonte difusora, espalhando a luz dessa fonte principal. A gente já vê só como a grid já faz toda a diferença, de quanto que a luz espalha para o ambiente e como que ela se comporta aqui no meu rosto. Então a primeira situação a gente viu com a grid, agora a gente está vendo como uma segunda sem ela, mas ainda dentro da luz da softbox. Então, não tem um material certo para todas as situações. Tem um material sendo utilizado para determinadas situações no qual a gente quer um fim de distribuição de luz. E isso impacta muito também na questão de como é a composição da luz no local e também como que é o storytelling visual. Então, vamos testar e entender melhor como funciona esse negócio. Então, eu peguei e coloquei o spot, encaixei na Amaran, coloquei entre as difusões do tecido de Oxford, com uma e duas camadas dela, né, que é basicamente uma folha apenas do tecido, depois eu dobrei ele no meio para ficar duas camadas. Fiz também com o tecido Voil, também fiz com uma, duas e quatro camadas, né, então dobrei uma sem dobrar, uma segunda dobrando e uma dobrando de novo. São 4 camadas, pra gente ver a diferença em como que vai ocorrendo a difusão mediante ao tipo do material. A gente já pode perceber que, por exemplo, o material do Voil, que é o mais fino que a gente tem aqui, que é esse tecido aqui, ele é bem fininho. Então ele é bem translúcido, a luz passa muito fácil nele. Então a gente vê que ele não bloqueia direito a luz fica ainda muito dura. A gente consegue perceber pela sombra. Outro modo também interessante de perceber essas diferenças é pela sombra aqui da plantinha fake. A gente vê que a projeção dela, como que fica a suavização dessa sombra, como que fica também toda a distribuição de luz no ambiente, quanto que ela atrapalha essa luz prática aqui, quanto que ela impede que isso aqui tenha presença. Então, é para esses quesitos que a gente vê a necessidade do tipo de material que a gente está usando. Por exemplo, o Voil, se a gente usar bastante camada dele, ele fica uma luz agradável até. Ele vai ter bastante espalhamento da luz no ambiente, ele vai preencher bastante sombra, a gente vai perder um pouco de luz, mas não é muito, mas ainda vai ficar aquele um pouquinho assim, por mais que ele distribua bem, ele não vai deixar tão soft, né? Ele não vai ficar tão suave essas transições para sombras pro ponto de luz. Então, por exemplo, se eu for querer criar uma situação que eu quero simular um efeito de luz solar direto, ou eu quero literalmente suavizar a luz do sol, ele é um bom material, porque ele não vai fazer a gente perder tanta luz do ambiente, ele também não vai direcionar tanto essa luz, ele vai espalhar bem, e ele vai suavizar um pouco o que a gente precisa, para não ficar aquele duro bem forçado que nem a gente viu quando não tem nada, só tava o spot de luz sem difusão nenhuma. Então, por exemplo, para essas situações que eu não preciso de uma difusão tão forte, mas também eu não quero algo tão agressivo, eu quero suavizar um pouco as sombras, então ele é um material bastante interessante. Fora que ele é barato, ele é bem prático, leve, dá para usar ele como um difusor básico, principalmente para dias que eu imagino assim, que eu viria usando bastante ele com a luz solar, assim, em ambientes abertos, que ele difusa muito bem, colocar em janela também ele ficaria muito legal, porque aí não fica aquelas luzes duras. Tem essa intencionalidade de uso dele que eu acho bastante interessante, que eu, por exemplo, com o tecido de Oxford a gente não ia conseguir fazer. Ele é um material mais grosso. Esse aqui que eu tenho, ele é na cor creme também, então ele mudou um pouco a temperatura da luz que a gente tá usando aqui. Ficou um pouco mais quente, mas a gente vê que por ser um material mais grosso, ele já corta bastante a luz, ele difusa melhor. Então a transição desse ponto de luz para as sombras que a gente tem aqui é bem mais suave.
Com uma camada ainda ele fica um pouco duro, a gente pode perceber bastante, mas ele já faz com que a gente perca bastante luz da intensidade que vem principal da Amaran. Quando a gente usa 2 camadas, né, que é dobrar o pano no meio, ele suaviza muito bem, fica bem suave, cria até aquela sensação meio mood assim no ambiente, que a gente vê ainda um contraste no rosto, a gente vê que ainda tem um pouco das sombras presentes, mas são muito, muito, muito suaves. Tanto que se a gente observar aqui pela forma da sombra da planta, não dá para ver as divisórias direito da projeção da sombra. Ela tá bem suave no rosto também, fica bem agradável. Entretanto, a gente perde muita luz com ela. Todos esses exemplos eu fiz com a Amaran no 40% da intensidade dela. E a gente vê o quanto de luz a gente perde nessa situação. Só que fica uma luz bem suave. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer uma iluminação mais suave possível, que eu quisesse criar uma luz de ambientação bem tranquila, ou bem serena, ou que quisesse passar um pouco como se eu estivesse fazendo uma iluminação para luz de interior, de cenas noturnas, acredito que funcionaria muito bem, porque conforme a gente coloca mais camadas, no caso essa que eu fiz com 2, ele fez a gente perder bastante intensidade de luz, mas distribuiu muito bem a luz em todo o ambiente, a sombra ficou bem suave. Pro caso aqui, que é o preenchimento da luz para um único tipo de fonte visível, que é o único tipo de luz que a gente está usando aqui, fora essa prática aqui, que ela não está influenciando muita coisa, ela é bem interessante porque aí boa parte dos setups que a gente vai ter, por exemplo, YouTube, essas coisas, a gente não vai ter muita luz para trabalhar. A gente não tá fazendo trabalho artístico, a gente não tá fazendo um filme. E às vezes o documentário também cai muito bem, porque às vezes não tem muito o que ficar carregando, ainda mais se for coisas externas, não tiver muita coisa interna, programável e fácil de manipular. Então, uma fonte de difusora como essa, caso eu só tenha uma fonte de luz, ela é bem interessante, porque eu consigo iluminar bem o objeto, bem a pessoa, sem ter a necessidade de ficar colocando as luzes adicionais para preencher o que está faltando, para suavizar a sombra. Então ela, para uma única fonte de luz, é bem interessante de usar para luzes de interiores e para iluminar e criar uma suavidade bem grande nas sombras, ainda manter uma luz agradável para os pontos de highlight, fica bem interessante também. Onde eu vejo usando mais nesse cenário, principalmente para quem tem sets simples, assim, com uma fonte de luz. Eu vou também aqui, a gente vai poder ver agora, né, na cena que está entrando, como que a gente consegue aplicar ela de uma maneira diferente. A luz difusa pelo tecido de Oxford, com 2 camadas de fusão, né? Eu dobrei o tecido no meio, com uma lâmpada normal de 50 watts de LED que a gente acha, sei lá, até em mercado às vezes, mas facilmente acha no Mercado Livre, e é uma fonte de luz forte, que a gente consegue deixar ela meio direcional, e ela é fortinha, assim, tipo, é o mais básico que eu acho que a gente consegue hoje pra começar a brincar com luz, assim, pra fotografia, pra vídeo, principalmente quem tá fazendo YouTube, ou tá começando, ou não manja de fotografia, não manja de vídeo, mas quer fazer alguma iluminação um pouco legal, ou até mesmo para quem trabalha na área, mas tá começando, não tem dinheiro para comprar outros equipamentos. Então, esse é o sistema mais básico que a gente consegue fazer, e aí a gente já consegue uma boa iluminação, por exemplo. Por mais que esteja aqui recortado, a gente vê que tem uma luz aqui diferente. E a gente vê que o espalhamento da luz também, ela tá toda diferente da coloração que tá vindo direto em mim, porque eu tô usando tecido aqui de Oxford, de creme, né? Então, essas luzes normalmente de LED, elas puxam muito para um magenta, para um azulado bem invasivo pelo magenta, então ele não fica legal assim para visualização, mas a gente consegue contrapor essa situação com o tecido, no caso. E então, com um set simples, com um pano que eu não paguei nem R$10, com uma luz que provavelmente hoje deve estar R$70, você já consegue criar toda uma iluminação para um ambiente agradável, bem difusa, bem básica, assim, para YouTube, essas coisas, até para fazer outros tipos de projetos. Se a gente não tiver, por exemplo, outras fontes de luz, e é o que a gente tem ali no momento, também dá para utilizar. Bem simples, é só um tripé com um pano, com uma luz apontada, de alta intensidade, né, de 50 watts, essa no caso, já dá para fazer isso, já é bem interessante. E aqui no último caso, né, é a softbox direto que a gente consegue comprar, né. Essas são as bases que a gente encaixa que é no Mount Bounce, encaixa dentro da Amaran. E essa o setup é um pouco mais caro, já não é tão acessível, mas ele é bem funcional. Então, por exemplo, aqui tá com a grid, eu consigo recortar muito bem a luz, eu consigo direcionar muito bem, eu consigo ter uma luz bastante suave, eu consigo colocar mais uma camada de fusão ainda interna nela se eu quiser. Eu vou perder um pouco da luz, que nem aconteceu com a luz do pano de Oxford, eu vou perder a intensidade da luz, mas eu consigo aumentar ela também dentro da própria Amaran, eu consigo ir mais longe que isso. E ele é interessante aqui, por exemplo, que eu consigo recortar muito bem em todo o ambiente. Então, por exemplo, para YouTube é muito interessante, para posicionamento de luz, de destaque,
para dentro de filme, quando eu tenho uma iluminação ambiente muito grande, toda bem programada e planejada, e eu não quero que essa luz atrapalhe, mas eu quero ter uma iluminação diferente ou um pouco mais intensa pro objeto em si ou pra pessoa, eu consigo separar ela do ambiente, a luz dela, para que não influencie tanto. Então, isso é bem mais versátil, me dá muito mais possibilidades. Se eu arrancar a grid também, eu tenho muito mais espalhamento da luz, eu posso usar de outras formas, até como uma iluminação pro ambiente em conjunto, né? O preço aumenta, a acessibilidade diminui um pouco, assim, para quem é aqui do Brasil. Então, essas outras formas alternativas é pra gente mostrar que a gente consegue chegar em resultados parecidos, como, por exemplo, com esse jogo de uma softbox, com uma grid e com um spotlight, usando simplesmente uma lâmpada normal de 50 watts ou até um pouco mais intensa com um pano. A gente põe um pano no tripé ou amarra em algum lugar, faz a luz passar por ele, que a gente consegue criar uma distribuição de luz similar a equipamentos mais caros. Então a gente não precisa se limitar muito a tipo, não tem a luz ideal, não tem a luz certa, não tem como difusar essa luz. E a gente consegue fazer essas substituições, só que a gente só não vai ter tanto controle e não vai ter tanta qualidade de luz. Mas para quem tá começando e para quem tá testando coisas é muito interessante. Se eu tivesse vários spots de luz como esse, que nem a Amara, e conseguir pegar alguns de maior potência e ter literalmente direcionadores de luz, é muito mais interessante usar os panos para difusão do que a própria softbox, principalmente dependendo do que eu quero fazer. Se eu quero iluminar um ambiente, deixar toda a luz muito mais suave para preenchimento, eu quero rebater a luz naquele pano para ficar mais suave ainda, a distribuição da luz no objeto. Basicamente isso, assim, tipo, cada tecido vai ter uma forma de se comportar com a luz, cada tecido também vai ter uma forma de distribuição, quanto que ele vai roubar de intensidade da luz, como que ele vai se comportar depois na distribuição. Uma outra coisa importante é se pensar que quando a gente está fazendo esse tipo de iluminação, a distância que está a fonte difusora da pessoa ou do objeto que a gente está querendo filmar, treinar bastante como que é a distribuição da difusão em relação à distância do objeto, que isso faz bastante diferença, porque, por exemplo, eu posso ter um material muito difusor, mas se ele estiver longe do objeto, ele vai fazer com que as luzes voltem e ficar mais próximas de um paralelismo entre elas e a luz fica dura de novo. Eu posso até ter um material menos difusor, mas quanto mais próximo do objeto eu tiver dela, mais difuso ainda vai estar a luz, porque não vai ter tanta distância para esse espalhamento não ocorrer de forma correta, ele voltar a se fechar um pouco. Então, qual que é a minha intenção com a luz? O que eu quero compor? O que eu quero direcionar? O que eu quero criar de sensação? O que eu quero criar de emoção? Como que eu vou pegar essa ideia para depois criar a iluminação correta para aquilo, do que a gente ficar tentando fazer essa repetição, às vezes, de luz, de uma coisa que a gente nem sabe estar querendo criar. Então, a coisa principal é saber o que se quer, para depois tentar pensar como que vai chegar naquela situação. Tem bastante conceituação de como que a luz se comporta mediante o material, pelo próprio comportamento da luz em si, né? Mas aí ele é um pouco mais técnico e ele ficaria cumprido em relação ao meu propósito aqui, que é basicamente mostrar na mesma situação como se comportam os diferentes tipos de materiais para difusão de luz. É isso.